Olá para você que quer ficar bem informado e a partir de agora você vai estar, porque começa o terceiro episódio da segunda temporada do podcast A Vera em Pauta. Hoje estamos na presença do diretor de comunicação social da Polícia Civil da Bahia, Tony Silva. Iremos bater um papo aqui muito importante no que se refere à importância da comunicação ética, comunicação com responsabilidade, nos órgãos de segurança pública. E Tony está aqui conosco para bater esse papo que promete ser bastante empolgante. Olá, Tony. Fale um Olá, pouquinho quem é Tony Silva, o que é que Tony Silva faz, quais são as principais contribuições de Tony. Conta aí um pouco pra gente, é gravado. Isaac. Bem, Isaac, primeiro agradecer o convite aqui, né, da Vera, desse projeto muito importante que vocês estão fazendo, né, de rádio, podcast. Você trazendo o rádio é algo que, na minha opinião, nunca vai morrer, né, vai continuar forte. Aí ele só vai ganhando novos formatos, né, novas percepções. E falando um pouco de mim, né, eu sou jornalista formado, pós-graduado em jornalismo investigativo e em comunicação em crises nas organizações públicas e privadas, e um apaixonado também pelo tema segurança pública. Eu costumo dizer que jornalista que fala, né, da editoria polícia ou cidade, você chega nos jornais, né, principalmente os sites, né, impresso hoje é muito pouco, mas chamam de polícia ou cidades, né? E aí, na verdade, eu chamaria de segurança pública, porque todos os crimes que são noticiados, na verdade, são sintomas da segurança pública, Sim. de alguma dificuldade, de algum problema ali na segurança pública. E é importante esse espaço aqui, eu acho muito legal. Eu, na verdade, eu nunca dei entrevista nenhuma, meu trabalho é um trabalho que acontece mais de bastidor, Hum. mas eu fiz questão de estar aqui com vocês porque eu acredito muito nessa geração de jornalistas que estão se formando aqui na Unifax. Certo. Na Ascom da Polícia Civil, eu tenho hoje um jornalista que se formou na Unifax. Foi Coisa boa. estagiário nosso, o Guilherme. Tem Paloma que estagiou com a Sim. gente também. Paloma Em Cinema. breve eu espero que ela retorne, né? Eu gostaria de tê-la de novo ali na minha equipe. Então, assim, e eu acredito muito que vocês possam trazer melhorias, né, digamos assim, para o jornalismo, principalmente quando se fala de segurança pública, porque é um tema que eu acredito que seja muito mais sensível do que talvez muitas pessoas ou até muitos profissionais de comunicação Sim. têm dado, né? Quando se fala, eu costumo dizer assim, quando você fala, ou melhor, quando você envolve o nome de uma pessoa, a imagem de uma pessoa, a um crime, ali não se trata só de uma história, é uma vida, são vidas e vidas que podem ser impactadas até fatalmente, né? Sim. Então, por aí você já tem uma noção do nível de responsabilidade de se falar, né, de crime, de violência e desses tipos de calamidades sociais. Agora, Tony, uma pergunta assim. Você, no início da sua iniciação profissional, você sempre quis atuar nessa área, ou antes da faculdade, ou depois da faculdade que você decidiu que você queria seguir essa área de atuação, no que se refere à comunicação na segurança pública, para a segurança pública? Olha, tem um fato aí que você até me lembrou agora. Hum. É, eu não sabia que eu queria ir para essa área e meio que intuitivamente, quando eu vi, eu já estava, porque assim, eu comecei como estagiário, né, da Secretaria de Saúde do Estado. Eu lembro que também eu me ofereci para trabalhar num canal de TV a cabo ali em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. E meio que na cara de pau, era muito verde, não sabia para onde ia nada, e dava cara, assim, colocava a cara mesmo para apanhar, né? Porque eu fazia muita coisa ali ainda muito sem muita instrução, Sim, apesar da gente estar na faculdade e ter bons professores, mas a é, prática exato. exige que a gente tenha uma desenvoltura que às vezes a gente não tem, Não isso é tem. natural. Mas assim, e aí o que que acontece? Quando eu comecei, né? Mesmo na saúde, digamos assim,
na área de saúde pública, eu me interessava muito quando tinha algum assunto em hospital de emergência que era relacionado a crime, a acidente de trânsito. Sim. Então, ali, sem perceber, eu já tinha o interesse em contar esses tipos de histórias, né? E mais tarde, um pouco, né, na TV a cabo que eu trabalhei, que era LFTV, né, o nome, eu já tinha já assim, um interesse para falar, né, de crimes. E eu costumo dizer que eu comecei, né, principalmente quando eu cheguei no Bocão News, que hoje é o B News, né, o B-News. site de Zé Eduardo, né, Sim. que eu devo muito, assim, eu sou muito grato a ele, sou muito grato a Guto Alves também. Eles foram verdadeiros, digamos assim, estimuladores, né? Verdadeiros incentivadores, assim, da minha, da minha paixão por contar histórias relacionadas à segurança pública, né? Show. E me deram a oportunidade para que hoje eu chegasse até aqui, porque foi uma porta de entrada muito importante. O Boca News e o B News hoje são veículos de imprensa, é um veículo de imprensa, né? Um site muito importante E cresceu bastante, né? e cresce a cada dia, né? Então, assim, quando eu cheguei lá naquela época, entregando um pouco minha idade aqui, eu cheguei no final de 2012. E eu lembro que, não, eu costumo dizer que a cobertura policial, eu digo assim, eu comecei a cobrir polícia em 360 graus. A maioria hoje da galera tá cobrindo em um quadrado, né? O que Hum. é que isso quer dizer, né? Eu chegava, acontecia um homicídio e, infelizmente, eu tenho que dizer que não era comum você ver uma vítima de um assassinato numa via pública. Então, todo mundo ia para lá. E eu espero que eu esteja enganado, que isso ainda hoje não seja comum. Porque existe também, abrindo um parêntese aqui, uma questão na criminalidade, na violência. Sim. A violência sempre existiu. A violência existe, não vou dizer naturalmente, porque isso não deve ser natural, a gente não tem que considerar isso natural, mas a violência, ela existe, digamos que potencialmente em cidades com a população, à medida que essa população aumenta, à medida que os problemas sociais acompanham esse aumento populacional, naturalmente a violência é um sintoma desse aumento desordenado de uma população, digamos assim. Porque, Tá. porque a violência e a segurança pública não é uma questão, digamos, apenas não é a violência é um sintoma, tem um problema antes dele, né? Então, naquela época eu costumava dizer que eu cobria em 360 graus porque a gente ia para o local e tinha uma visão Mais amplo. ampla de tudo que estava acontecendo. Sim. E eu digo que a cobertura quadrada porque hoje a maioria das redações o pessoal recebe no WhatsApp, né, Sim, as uma informações. imagem quadrada de uma foto de um vídeo que foi o olhar de quem estava lá. Não é o olhar do jornalista que está lá, De fato. que tem condição de, ao redor dele, explorar, eu digo, é, é, 360 graus o espaço, não geograficamente apenas. Sim. Mas quando eu chegava nessas coberturas, todo mundo ia para cima ali do corpo ou de uma equipe da polícia. Eu já olhava ao redor, já via ali alguém ali numa barraquinha, no barzinho, e muito discreto, eu escondia até o crachá, e ali bater um papo e de repente eu conseguia a história toda ali, Sim. né? Então, assim, esse tipo de cobertura em loco eu acho muito Eu importante. gosto bastante também. A tecnologia veio para ajudar, mas eu acho que a gente não pode se dispersar da essência das coisas, uma vez que a tecnologia às vezes nos afasta porque ela facilita muito. Então, essa observação eu acho muito importante da gente não esquecer Tá. dessa essência. Você falou uma questão interessante, assim, os corpos. Tá lá um crime, tem um corpo lá. Antes a gente tinha na TV aquela questão que era filmado, sem nenhum tipo de cobertura, de tapume, de nada. O corpo da pessoa, a pessoa morta, era exibido na TV. Então, hoje em dia, você já não tem mais isso. Quando aparece um corpo, você cobre o corpo lá com a edição e tal. O jornalista ele fala, mas isso foi importante, porque ligar a TV ali, você sabe que teve um crime, tá? De repente você está filmando o rosto daquela pessoa na comunicação para milhares de pessoas assistir, muitas pessoas criticavam isso. Então, eu acredito que hoje você ter esse cuidado
de colocar ali uma barreira, alguma coisa para cobrir aquilo ali na TV. Eu acredito que isso ajuda também a família poxa, um familiar ali tá meio morto, mas eles cobriram. Isso já é triste pra gente ele ter falecido, mas preservar a identidade dele ali para essas pessoas não ficarem assim impactadas com ver a pessoa com um tiro na cabeça com sangue, hoje em dia isso é até mais ético É, falando. na verdade, o que eu acho que a gente tem que pensar, Hum, né, é o seguinte: como eu disse, eu não quero fazer aqui estatística, hum, mas assim, a violência, o crime, eles sempre existiram. Uma vez, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, com alguns aspectos, digamos, mais agravantes, né, mais graves, vamos dizer assim, mas eles sempre existiram. Quando a gente começa a falar demais, a gente tem que pensar o seguinte: estamos falando demais que uma coisa de algo que está acontecendo muito, ou estamos falando muito de algo que já acontecia e que parece que está acontecendo muito? hum, Então é por isso que eu sempre converso com o pessoal de redações que quando pedem lá na Polícia Civil alguma estatística e dizem assim, não, porque eu tô com uma matéria aqui que tem uma onda de assaltos acontecendo no bairro X. sim. Aí eu digo, uma onda, vamos lá, traduzindo, uma O onda que de seria uma assaltos onda? seria uma grande quantidade de roubos, que na verdade assalto é o meio de cometer o roubo, é o elemento surpresa, né? O Sim. assalto. Então, assim, então seria uma grande quantidade de roubos num curto espaço de tempo em um determinado espaço geográfico, Sim. ok? Então, para você me dizer que é uma onda, quantos casos você teve, em qual espaço, né, para você chamar de uma onda? É isso que você quer saber? Então, assim, será que a gente está ajudando a população ou a gente está criando um pânico social Exato, desnecessário? exatamente. Porque a gente tem que entender também que quando a gente está na redação, lógico, eu não sou inocente, eu já passei por algumas redações, Hum. é, o jornal ele é uma empresa. Sim, as Ele, receitas têm que superar as despesas, a gente e entende. algumas vezes quem está na frente ali daquele barco não é nem jornalista, é um É um empresário. empresário que quer lucrar. E o que que a gente tem que ter? Criatividade para a gente atender o chefe, mas a gente não, sabe, a gente não perder A essência jornalística da a matéria. essência jornalística que eu não vejo, eu não consigo ver o jornalista como um artista, eu vejo o jornalista como um servidor público, uma pessoa que vai servir a população com uma informação que tem credibilidade para ter uma utilidade. Eu acho que se não tem utilidade pública, não é nem notícia. Exato. Então, assim, sobre o que você falou de corpo na rua, por que mostrar um corpo? Não é que proibiram porque passaram a proibir, já era. Hum. Mas é porque tem muitas leis no nosso país, você sabe, que estão lá e ninguém se atenta a cumprir aquela lei, mas acontece um fato grave, um fato calamitoso ali que gera uma repercussão. Aí, epa, essa lei aqui não pode. Então, assim, eu acho que é algo que nunca pôde de verdade, mas ficou tão intenso que precisou o Ministério Público, os órgãos de Sim, controle, entrar no circuito e dizer, peraí, porque se a gente for pensar jornalisticamente, por que que eu preciso mostrar o corpo de uma pessoa para dizer que houve uma morte, que houve uma tragédia? Eu não preciso disso. Eu, como jornalista, tenho vários recursos, eu tenho várias imagens, digamos assim, direcionamentos de imagem, ideias na cabeça para que quem está em casa entenda que aquilo ali foi uma tragédia, foi um assassinato, entendeu? Eu acho que é um apelo desnecessário. E isso vende o jornal, mas eu costumo dizer assim: beleza, você fez o seu trabalho aí, mas quando você desliga sua câmera, quando você termina de subir sua matéria, acabou para você, mas a vida daquelas pessoas continua. Aquela pessoa tem uma família, né? sim. Às vezes eu sou meio assim cri-cri na assessoria de comunicação, porque tem um acidente de trânsito e o pessoal quer que diga o nome e detalhes. Eu fico pensando, né? Se eu tivesse um familiar meu morto no acidente de trânsito, será que eu ia querer saber pelo jornal? Será que é necessário dar detalhes daquela pessoa que morreu no acidente de trânsito que não causou, digamos que ela
sabe, a priori foi um acidente. Eu sei que o jornalismo precisa informar. Eu não quero ser contra jornalista sendo jornalista, Sim. contra o jornalismo sendo jornalismo. Mas eu digo que a gente tem que ter um equilíbrio, entendeu? Porque assim, precisa da notícia, a notícia ela vai sim de encontro a várias percepções, entendeu? Mas não pode ir de encontro a valores, Exato. Com certeza. entende? Eu também já trabalhei em portal e eu sei que tem aquela questão no editor, tira esse título, bota isso. Ah, do jeito que você tá aí não tá legal, bota isso aí, liga de lá, entendeu? Aí já pede ali, bota no grupo, não, tira esse título, troca essa foto, muda esse início de texto, entendeu? É, o editor, ele, Tem muito isso no... os editores, eles estão ali para fazer um alinhamento do que você está produzindo como Sim. repórter ao, digamos, a doutrina, né, as especificações, digamos assim, jornalísticas daquele veículo de imprensa. Agora, Tony, quando você fala assim, repórter investigativo, repórter policial, hoje eu vejo assim na graduação, quando alguém chega pra mim e diz, eu quero ser repórter policial, eu quero trabalhar, isso pra mim é uma grande surpresa porque eu não vejo, não fazendo crítica em nada, mas assim, eu sinto essa falta de alunos do curso de jornalismo que queiram trabalhar nessa área, entendeu? Que queira essa área de atuação. Eu tenho muita gente, a galera do esporte, eu tenho pessoas que querem trabalhar se cuidando de relações de pessoas, pessoal, cuidando de assessoria de pessoas, é o caso do pessoal que faz relações públicas. Mas na área da comunicação, no que se refere à segurança, à polícia, eu não vejo ninguém assim, tão interessado. Aí eu questiono assim, eu pergunto, no caso, essas pessoas, eu mesmo não tenho interesse, sinceramente, a você por medo Uhum. ser repórter investigativo, porque a gente sabe, a investigação, só as respostas comuns ali não se sustentam. Ou seja, a gente tem que tirar o véu de lugares que as pessoas não querem que o véu saia, entendeu? Então você tem que ir a fundo, você investiga, você aprofunda. Então hoje eu não tenho assim, essa primeiro interesse de fato de atuar na área policial por conta dessas questões. Posso ser um bom repórter policial? Sim. Essa editoria, se for designada a mim, eu vou e vou me esforçar para fazer um trabalho? Sim. Mas não é a minha primeira opção, entendeu? Aí, quando alguém chega para mim e fala, eu quero ser isso, eu, poxa, vai em frente, que você está determinado a ter uma boa editoria. Agora, Tony, uma pergunta. Nós temos na sociedade casos de assassinos que cometem vários crimes, assassinatos. Como um delegado deve se referir a esse sujeito, esse elemento, como eles falam, na sociedade para que não gere aquele pânico? Porque, como você falou, você chama essa pessoa de terrorista. Para uma pessoa ali que está pegando aquela reportagem, essa comunicação chega para ela, um terrorista? Aí essa pessoa, nossa, meu filho mora lá. Tem um terrorista na cidade do meu filho, uma pessoa do interior vê essa notícia. Então, qual é esse cuidado que o profissional de segurança pública, no caso a figura do delegado, deve ter em divulgar essas informações? Olha, eu posso dizer tranquilamente Hum, que os delegados da Polícia Civil, isso aí, digamos que eu durmo tranquilo. sim, Eles tomam muito cuidado porque são treinados, se formaram, né, em direito e eles sabem que existem fases do inquérito policial em que a pessoa é tratada de acordo aos desdobramentos, né, dos elementos comprobatórios ali. Traduzindo isso, sim, aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que está ali investigada, ele pode se referir como o investigado, o suspeito, e eles geralmente fazem isso. sim, O autor, né? Porque são fases em que a pessoa é tratada ali naquele rito ali do inquérito policial e até do processo penal. O que é importante, e aí eu queria pedir a você um espaço para fazer um comentário sobre o que você acabou, né, de falar sim. com relação a essa questão de direcionamento, né, das matérias. Mas antes, vamos lá, deixa eu organizar aqui, porque veio um brainstorm aqui, um monte Pode ir. A de ideia é ideias que a gente aqui. bata esse papo e. Você Porque. falou de jornalismo investigativo e de Sim, repórter policial. é. Muitas pessoas veem o repórter policial, aquele cara que está na câmera, correndo atrás da polícia e falando que correu ali e atirou aqui. Olha, essa parte aí, digamos que deveria ser a cereja do bolo do
jornalista investigativo. Sim. Primeiro que todo jornalismo ele deveria ou deve ser investigativo. De fato, né? Eu sou do tempo que as TVs, principalmente, ditavam comportamentos e opiniões. E você via a pessoa dizer assim, olha, eu vou tomar essa vacina. A outra dizia, não, mas essa vacina, sim, deu na TV que ela cura. E as pessoas afirmavam, deu na TV que essa vacina cura. Pronto, tá dito, porque existia uma credibilidade. Existia uma credibilidade. E eu acho que o jornalista, ele não pode abrir mão de perder a credibilidade dele. Sim. É por isso que eu, particularmente, eu não gosto. Lógico que se você me perguntar como cidadão, eu tenho opiniões políticas, eu só não de futebol que eu não entendo muito. Mas assim, eu não acho que eu tenho que falar dessas opiniões, porque eu quero que você me veja isento, porque eu tenho que ser isento, Isso. entendeu? Então assim, meu direcionamento religioso, que não é religioso, né? Porque eu acho que religião é só um meio. Mas assim, quando eu estou no meu trabalho, eu esqueço, entendeu? Até porque É a minha importante. fé é cristã e o que eu aprendi com Jesus Cristo é que eu tenho que abraçar todos, não separar. Jesus ele une, ele não divide. Então não me importa qual a sua religião e no que você crê, e se você simplesmente não crê, eu tenho que lhe abraçar, eu tenho que lhe amar como um próximo, independente disso tudo. Então, assim, essa é a única opinião que eu dou, que eu tenho essa obrigação pelo que eu acredito. Mas eu digo assim, o jornalista não tem que ter, eu não acredito nessa coisa de jornalismo opinativo, tudo virou jornalismo É. opinativo. Antes eu lembro que a Globo entrava no Jornal Nacional com a matéria e vinha depois. Vamos aos comentários agora, salvo engano, Arnaldo Jabor. Era o cara que ia fazer o comentário. E você, o telespectador, tinha a oportunidade de ali dizer: não, aqui foi a matéria, o fato. Aqui A é o juízo opinião. de valor. Sim. Hoje todo mundo está fazendo juízo de valor num comentário de uma coisa que ele acabou de chegar ali e tal. E qual a nossa responsabilidade sobre isso? Não estou dizendo que o jornalista não tem condição de fazer isso. Não estou dizendo que ele não tem, não é proibido, não pode, sabe? Mas eu acho que banalizar demais também o juízo de valor, a avaliação das coisas, não vou, eu acho que juízo de valor é até uma palavra pesada que não deveria ter. Sim. Eu acho que eu só posso fazer juízo de valor sobre uma partida de futebol se eu sou um jornalista que eu estudei aquilo. E trazendo agora para o seu comentário Famoso repertório também, né? do jornalismo investigativo, como eu disse, todo jornalismo deveria ser investigativo, mas o jornalismo investigativo propriamente dito não é você estar na rua, fuçando, virando lata de lixo para achar evidência. Não é você sair com a lentezinha de Sherlock Holmes. Você vai fazer investigação, sim, Sim. mas é uma atividade trabalhosa. Uma matéria investigativa são matérias de meses, talvez Grandiosa. até um ano, entendeu? Então, é aquele feeling, é aquela dedicação a você apurar cada elemento que você consegue na história e ainda ver se não tem um outro elemento para você apurar que ele nem apareceu. Sim. Isso é o jornalismo investigativo. E se tratando de investigação de crime, mais ainda é Mais você ainda. ser minucioso, não se contentar com aquelas primeiras informações, mergulhar mais. Não é mergulhar só de saber, de ouvir, porque senão eu vou começar a conversar com um monte de vizinho, vai virar uma fofoca generalizada. É buscar elementos comprobatórios, números, buscar fontes oficiais, entendeu? De estatística, de número, confrontar esses números, confrontar informações. Então, não é algo simples como as pessoas pensam. E o jornalismo policial, que o pessoal chama, é aquele cara que vive na delegacia ali, acompanhando as equipes policiais, né? Para saber ali o fato, né? Qual foi o fato daquilo ali. Eu acho assim, tem muita gente que não se interessa realmente, até para conseguir estagiário. Estou precisando de estagiários lá nas CON da Polícia Civil. Não se preocupem, vocês não vão para a delegacia, né? Eu vi. Tá aberto o Partiu Estágio, aproveitando aqui, né? Sim. É Que importante falar é um mesmo. programa do governo do O estado, Estado. né? Que a Polícia Civil tem diversas vagas abertas, inclusive
para outras áreas, direito, administração, Muita vaga interessante. O pessoal de comunicação aí deve ficar atento o também. site BA.gov.br está lá disponível, né? Então, assim, às vezes a galera não se interessa porque não vê glamour, porque tem medo. Eu digo a você que não é preciso você ir, desculpe, para uma área conflagrada. O que é uma área conflagrada? Uma área que existe um risco de confronto, né? De confronto entre criminosos ou entre criminosos e polícia. Não precisa você ir para lá para você fazer uma cobertura, digamos assim. Sim, Mas você precisa saber da história, você precisa conversar com as pessoas. Então, uma hora ou outra talvez precise, mas não precisa ir para o local do combate, né? A gente já acompanhou muito operações na Valéria. O sim. local que é o confronto, digamos que é um local mais interno, você pode ficar no começo ali, fazer sua passagem. O importante é você ter as informações e saber passar as informações defendendo a verdade dos fatos, né? Então, assim, só fechando, eu acho importante, antes de aceitar ou de declinar sobre seguir a carreira de jornalismo investigativo, vocês se conscientizarem que o jornalismo investigativo vai estar presente em tudo que você fizer. E o jornalismo policial, uma hora ou outra, vai cair no seu colo. Você vai chegar na redação e vai ter um dia que vai ter uma situação que você vai ter que cobrir. Quando você chega na redação, já colocam logo. Manda ele fazer cidades e polícia. Porque, que eu acho até um equívoco também. Hum. É porque assim é tratado cidades e polícia, que vai terminar falando de violência, como se fosse uma coisa assim, manda ele fazer esse bobói, essa coisa simples. Não é simples. Não é simples. Você fala, vamos falar de um tema aqui, por exemplo. Você bota um garoto desse aí, uma garota para cobrir um crime entre rivais de grupos criminosos que trocaram tiros e dois morreram e tal. Tem uma história, não é só que fulano de tal da facção A morreu porque fulano de tal da facção B atirou, trocaram tiros e ele morreu no bairro tal, na rua tal. Não, existe algo ali mais para explorar, existe de fato, são facções mesmo, realmente elas têm relação com o crime organizado dos outros estados que as pessoas dizem que está na Bahia? Ou é simplesmente um grupo de garotos ali que É, que até discordaram de alguma coisa, se estressaram e não, eles aconteceram. podem de fato estar envolvidos com o Sim, crime, mas não necessariamente ter uma ligação direta com as organizações criminosas de criminosas. São Paulo e do Rio, que Certo. eu não vou falar os nomes aqui, que eu não vou dar moral a eles, mas assim, será que tem ligação mesmo? Ou eles só usaram a marca para poder impor algum tipo de poder? Sim, tem essa análise também importante, essa visão, Porque observação. quando a polícia ou quando a imprensa diz que menino tal da facção tal morreu, às vezes o pessoal lá da facção mesmo não tá nem Nem sabendo que sabendo, ele é. existia. Aquele menino, às vezes, não é nem criminoso, entrou naquela ali por algum desvio de conduta dele, ou por algum desvio, ou pela desvio da situação social dele, né? Ou a própria calamidade social, que às vezes eclode numa situação como essa, porque, como eu disse, é um processo. O secretário de Segurança Pública nosso, o Dr. Marcelo Werner, Sim. ele tem uma frase que eu acho excelente, é maravilhosa. Polícia é segurança pública, mas segurança pública não é só polícia, entende? Com E certeza. existem barreiras para que, digamos, a criminalidade não chegue até o cidadão honesto e trabalhador. É, eu acredito muito nessa lógica, não foi eu que inventei, o autor não lembro agora. Mas assim, existe a família, e a família que eu digo, independente de qual estrutura seja, tá? Sim. Existe a família, existe a escola, a religião, independente de qual seja, a justiça, né? Os controles das legislações, né? E, por último, a polícia. Parece que todas essas barreiras É, caíram e tem ficou tudo para a todo um polícia sistema de segurança até chegar à polícia. e parece que está passando direto e batendo na polícia. E nesse processo existe também as questões de assistências sociais, Sim. independente de partido, de governo, e independente de gestão, se é essa, se é aquela, é algo que no Brasil todo mundo sabe, não é novidade, falha muito. Então,
o que é que aconteceu? Eu já fiz, eu fiz uma matéria especial no Bocão News, eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias especiais. Sim. E eu fiz uma sobre é, adolescentes em conflito com a lei. E para ilustrar, eu contei a história de um garoto que com 12 anos ele começou a praticar atos análogos a algum crime que são crimes, né? E esse menino ele evoluiu, né, na criminalidade e morreu, salvo engano, aos 16 anos. Sim. E aí eu conversei com a mãe, né? Conversei com o irmão e conversei também com representantes das casas, né, de ressocialização, de reeducação, né, deles. E eu consegui ver um cenário, essa matéria eu fiz em 2014, 2015, salvo engano, e já vi um cenário de verdadeira, digamos assim, calamidade mesmo, social, direcionando aquele menino a realmente o caminho da criminalidade. Que a gente vê muito isso, né? A criança, ela tem, assim, total ausência de incentivos, assim. Ela nasce ali na pobreza extrema. Muitas vezes ela ali procura uma oportunidade e não acha. E muitas vezes o crime para ela é como se fosse uma oportunidade na vida. Não só uma Entendeu? oportunidade, mas também, às vezes, é uma representação de status, de identidade, de aceitação naquele meio em que ele vive. Sim. Eu, particularmente, eu não estou falando aqui pela minha instituição, eu estou falando aqui por mim. é, eu, particularmente, penso muito quando a gente fala assim, oportunidade. Porque eu já vi muita gente que teve oportunidade, e Sim. a gente vê nos Ah, noticiários, isso aí é que terrível. ingressou no crime para ter algo, né, uma situação melhor, para até ter status, acredite, No né? status. Às vezes a pessoa ser um criminoso, parece que essa coisa de bad boy, essa cultura também, Sim. para o cara ter status ali no meio, ser aceito, ser respeitado. Eu sou do tempo que eu fui criado assim, sabe, no meio humilde, assim, bem tranquilo, tipo interior, em que é uma vergonha. Era uma vergonha se você dissesse assim, olha, Tony tomou umas cachaças ali, chegou em casa ontem às quedas. Eu ia ter vergonha de sair de casa. Eu acho que tá faltando um pouco disso, entendeu? Parece que é bonito, o cara. Tem lugares até parece que é bonito dizer que foi preso e É, tal. eu vejo muito isso. Fazendo sinais com a mão quando tá preso, às vezes sem estar algemado. Então, assim, eu fico pensando o que é que está sendo construído na mente, né? Principalmente dessa turma mais nova, né? Quais são os valores que estão sendo passados? E o pior, quem gera essas crianças hoje? Quais são os valores que eles têm para passar para os filhos? Tony, você falou duas coisas enquanto você falava, eu observei. Você falou ali em questão do jornalismo investigativo, não tem como, principalmente se investigar, apurar, você falou, e às vezes procurar algum ponto ali que não foi achado ainda, e não tem como lembrar do caso Tim Lopes, um jornalista premiado, atuou ali no Rio de Janeiro, dentro das favelas, fazendo matérias. Ele estava com a câmera, filmava essas pessoas que eram envolvidos. Então ele fez ali matérias investigativas, trouxe fez grandes denúncias, foi a fundo, mas infelizmente acabou sendo morto pelas pessoas. E hoje está aí um dos casos assim. Você fala em jornalismo investigativo, você traz um caso à tona, é muito difícil você não citar o jornalista Tim Lopes. E outra coisa que você falou é a questão da matéria. Nós, no semestre passado, nós fizemos um trabalho final de curso, dia 3 que é um trabalho que nós fizemos todo fim de semestre, melhor dizendo. E nós fizemos uma matéria sobre educar a diferença entre fuzis e livros. Os desafios em ensinar em tempos de violência. A gente falou sobre aquelas escolas que ficam ali dentro de bairros que tem disputa entre facções criminosas. E nós trazemos também ao fim dessa matéria a questão da ressocialização com a justiça restaurativa. Eu não sei se você conhece o Ilma Augusta, acredito ser. Ela atua no Tribunal de Justiça da Bahia, ela é bacharel em Direito, e ela tem essas casas, ela pega jovens que atuam dentro de
ações criminosas, comete delitos e senta com esses jovens para tentar ajudá-los a sair dessa vida do crime. Ela disse que já conseguiu pegar jovens que chegaram em escolas que não tinham nenhuma percepção de vida, não estudavam em nada, e eles passaram a estudar muito e até ganhar prêmios de matemática e grandes conquistas assim. Então a justiça restaurativa, com esse projeto de Wilma, a gente botou isso na matéria. E a gente está até com a perspectiva de sair na Tribuna da Bahia agora após o Carnaval, porque ficou extremamente interessante. A gente trouxe o problema, mas também a gente trouxe uma questão social que pode ajudar as pessoas. Agora, outra questão é que a gente não pode deixar de citar é o caso Escola Base. Então, que nós tivemos ali um dos maiores erros, se não o maior erro jornalístico da história. Você tem ali um jornalista experiente, Valmir Salário. Valmir Salário. Ele traz uma denúncia de uma mãe que liga para a redação e fala: e meu filho e algumas crianças foram abusados em determinada escola base, no bairro X e tal. Ele vai, conversa com essa mãe, conversa com outras pessoas. Ele fala na entrevista ao Danilo Gentili lá que ele chega até a conversar assim com os donos da escola, mas ele não entrevista. Entendeu? Ele já tinha conversado ali com a mãe, já tinha conversado com o delegado, mas ele não conversou efetivamente com as pessoas que eram donos das escolas. O casal que era dono da escola. Então ele fala que ele divulga essa notícia. E a partir daí, milhares de portais de outros. Isso foi no ano 94. Você traz ali diversos outros portais, a mídia geral também publicando essa notícia, que gerou uma grande repercussão no país. E depois foi apurar que a mãe tinha inventado a história, o menino de fato não foi estuprado, não foi atacado. Tinha a questão da escolinha do sexo, que o motorista que levava as crianças já eram abusadas, segundo a reportagem, durante o trajeto. E essa questão da escolinha do sexo, toda essa divulgação de notícia que gerou aí um grande erro no jornalismo e está aí marcado na história. Eu gostaria que você falasse um pouco, principalmente na atuação do delegado, quando ele passa essa comunicação. O jornalista pergunta: tem alguma prova efetiva? O delegado simplesmente fala: o inquérito é a prova. Não. Ele fala: o inquérito é a prova. Então, sendo você um profissional da comunicação que atua na área de segurança pública, qual seria a principal medida correta desse delegado perante a imprensa? Ó, ali ficou nítido, né, que Valmir Salário foi induzido ao erro. Bem, ele errou, Sim, mas ele foi induzido ao erro. O que aconteceu foi aquela velha história de se arvorar demais e rápido, vamos publicar. É o que eu lhe disse aqui, fora do ar, né? Eu disse que sim, a gente tem um problema muito sério, né, de publica depois apura, né? E o que que acontece? Observe que ele teve esse mediatismo em dar a notícia num tempo que não existia rede social. imagino. Imagine você se fosse hoje, né? É, eu já dei uma palestra aqui na Unifax. A hora que precisarem pode me chamar, que eu gosto de falar disso. Sim, Hoje eu estou indo para a FTC para falar com a galera sobre isso, né? É, esse mediatismo das redes sociais. Até que ponto os jornais estão se submetendo a isso para não perder o clique, para não perder a audiência? E aí estão esquecendo justamente desse cuidado que tem que ter. Como eu disse, ele foi induzido ali, poderia ter esperado, como ele mesmo disse, sim, para aprofundar essa apuração. Mas a indução maior foi do delegado, porque é a fonte oficial. sim, É quem tem fé pública, inclusive. Então, o que é que eu tiro de lição daquilo ali, né, e que eu enfatizo, né, para todo mundo? Ainda que seja a fonte oficial, olhe até que ponto ela pode estar certa, até que ponto ela pode estar equivocada. Será que a fonte oficial não ficou deslumbrada com as câmeras, com os flashes das câmeras importante essa observação. e se precipitou? Será que ela não queria mais um pouquinho de fama e
se deixou levar por isso, entendeu? Então, assim, não estou fazendo um juízo de valor, já fazendo Hum. sobre o delegado, porque isso pareceu muito, mas independente desse delegado, a observação é: será que a fonte oficial é o suficiente? Ou eu tenho que tentar me aprofundar mais? Ou ver, tentar apurar, investigar, sentir, ter o feeling, né? Para saber se aquela fonte oficial realmente está segura do que ela está falando e se o que ela está falando realmente tem profundidade. Eu acho que foi o que mais induziu ele, mas assim, o que mais me chama a atenção na história da escola base, Sim. a história toda todo mundo já sabe. Eu estou falando da análise da situação, da divulgação do caso. É, é que a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha rede social, a gente não tinha, acho que nem internet direito. E a coisa tomou essa proporção. Aí você disse, sim, tá, eu já sei. Agora, observe que teve isso antes, mas não paramos de fazer outras escolas base. Eu lhe trago um caso agora recente, foi o caso da garota Vitória, de São Paulo, né? Que ficou desaparecida e toda hora a polícia levava uma informação diferente. E aí tem um termo que eu chamo lá na assessoria, é o seguinte: temos que ter cuidado com a tragédia Flix, né? As pessoas querem fazer, as pessoas não, muitos veículos de imprensa, eu entendo que eles precisam, digamos, fazer, né? Os jornais, eles precisam que o próximo jornal traga uma novidade para o telespectador, mas assim, isso não pode sobrepor a responsabilidade com a história que vai ser contada e com as pessoas que estão ali. Os jornais vão pedir como eles dizem, uma novidade sobre o caso. Uhum. Natural, é o papel deles, tem que fazer. Vocês, quando estiverem lá, vocês vão ter que pedir uma novidade sobre o caso. Só que a polícia tem que ter cuidado, porque o caso dessa menina teve muitas reviravoltas, e reviravolta não é uma coisa é, positiva. É legal. Ó, um reviravolta, todo mundo vai ficar parado na frente da TV ou vai ficar clicando no site para ler. Mas para quem está fazendo a história, quem está produzindo a história de fato, que é a polícia, que são aquelas pessoas envolvidas ali, isso não é legal. Agora, Tony, falar só um pouco mais para o pessoal entender o que foi exatamente que aconteceu com essa menina. Ela foi sequestrada, ela foi. Só Olha, para a pessoa entender o contexto. foi um caso que foi noticiado bastante nos últimos, salvo engano, pessoal. Eu peço desculpa porque Hum. eu tô, eu tô vindo de uma transição, né? Eu estava na Secretaria de Ressocialização, né? E Administração Penitenciária, que é a SEAP, né? Sim. Polícia Penal. E voltei para a Polícia Civil, e aí quando eu voltei, é um novo projeto, né? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, o que eu acompanhei dessa história é que essa garota, ela voltava do trabalho e não chegou em casa, né? Depois começaram a surgir várias histórias e dias depois, salvo engano, não sei se chegou a mês, o corpo dela foi encontrado e segundo as notícias, que eu não fiquei acompanhando tudo porque eu tomei uma certa antipatia, Sim. porque ela estava sendo muito explorada. O caso dela, a tragédia, estava sendo explorada demais. Eu digo explorada, ô jornalista, peraí, a gente não vai explorar um caso? Sim, mas a coisa estava muito novelesca, entende? E estava se falando ali de uma pessoa, de uma garota que foi vítima de um crime brutal. Então, é, sabe, as entradas nos jornais, uma coisa muito apelativa, apelando para a lágrima das pessoas, para o sofrimento. Sabe, isso, beleza, a gente precisa, nosso jornal aqui, a gente precisa disso, é o nosso formato, ok. Né? Você tem esse formato, alguém assiste, então ele existe por isso. Mas assim, o que eu estou dizendo é muito exagerado, muito exacerbado, ao ponto de colocar o pai dela como suspeito. Um delegado soltou a informação de que o pai agora é o suspeito, o cara não era o suspeito. Nossa. E aí eu digo que a tragédia Flix tem esse erro, esse risco. Por que tragédia Flix?
Porque a gente precisa pegar aquela tragédia e dar um novo capítulo e fazer uma série dela, porque tá dando audiência, tá dando audiência. Eu sei, mais uma vez, que são E tem empresas que portal aqui, precisam, que aí tem muito isso, né? entendeu? Então, assim, mas gente, é como eu digo, você desliga a câmera e aí? Como é que fica a vida da pessoa e como é que fica a Exato, sua credibilidade, cara? exato. É importante demais essa observação. Você quer ser o jornalista da tragédia Flix? É isso? Entendeu? Que você está dando. O delegado disse, ó, segundo informações da investigação, o pai agora, eu estou falando de uma entrada de um canal de TV nacional e internacional de lá de São Paulo, que disse, olha, o pai agora já está como suspeito, informações da investigação. E aí o cara não era o suspeito. E aí eu lhe digo, se esse cara sai na rua Rapaz. e alguém pega ele, ah, você é o suspeito? Porque isso aconteceu. É o caso da mulher do Guarujá, que em 2014 foi confundida com uma mulher acusada de matar crianças para fazer magia negra, né? Se é que se pode chamar esse tipo de magia, eu vou chamar magia maléfica, entendeu? E o que que acontece? E ela foi confundida com essa mulher, foi linchada, as pessoas filmaram. Nesse caso, teve uma grande repercussão. As pessoas que agrediram ela filmaram, achando que estava fazendo uma boa coisa, apareceram nas imagens tranquilamente, e que ajudou depois a indiciar todo mundo. Muitos foram presos. Sim. Mas como foi que isso aconteceu? Na época já existia o Facebook. Foi foi divulgado no Facebook um retrato falado da autora real, da acusada do crime, e ela parecia com a mulher. E ela foi Nossa. passando, ela ia para a igreja, ela foi passando a ela ali, a mulher que está matando criança para fazer magia negativa. Impressionante. E aí a mulher foi linchada até a morte, cara. E o cara disse, o retrato falado eu coloquei aqui no Facebook. Então, assim, a gente tem tempo ainda? Tem. Então, o que acontece? A gente, como eu digo, né? Na palestra eu digo assim, você pode chamar de fake news, porque é o nome bonitinho da mentira, né? Do boato. É um boato. Eu conheço fake news como um boato, uma mentira, é, uma mentira organizada, instrumentada para parecer uma notícia. Acertei? Sim. Você concorda? Então, você pode chamar de fake news, de boato, do que você quiser. Mas na segurança pública, o resultado pode ser o mesmo, a morte de uma pessoa. Exatamente. E- Tony, só antes de você continuar, eu queria perguntar. Deixa aqui pra gente, porque até para profissionais de jornalismo que trabalham com isso, existe essa dúvida. E para muita gente da sociedade. E como a gente trabalha com a tradução da informação, e deixa pra gente aqui, o que pode ser considerado? O que é uma pessoa suspeita? O que é uma pessoa acusada? Porque a gente trazendo essa clareza nessa informação, a gente entende melhor até para potenciais estudantes de jornalismo que está estudando, que está acompanhando a gente. O que é um suspeito? Ou seja, o suspeito é só o acusado é aquela pessoa negra ou aquele empresário que já foi condenado, que já tem esse histórico e quando divulga que ele foi preso, aí fala suspeito de ligação com tráfico, empresário suspeito de ligação com tráfico é preso em Salvador. Ele é empresário, ele é só o suspeito, né? Aí quando fala um jovem traficante de alguma facção criminosa é preso novamente em Salvador. Entendeu? Infelizmente a gente tem essa observação. Antes de falar disso, é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Eu falei agora de um pai que poderia ser morto por conta de um enquadramento desse, de uma titulação dessa. E eu falei de uma mulher que morreu Sim. brutalmente linchada por causa de uma atribuição dessa, imputação de culpa, vamos dizer assim, falando juridicamente. Mas existe o assassinato social, cara. O assassinato de reputação. Eu costumo dizer, cuidado, eu tomo muito cuidado, que eu cubro operações na Polícia Civil. Sim. Fui para muitas. E eu tomo muito cuidado,
para não mostrar as pessoas presas, conduzidas, detidas, para não mostrar detalhes da casa, né? Às vezes tem casa que vai cumprir ali um mandado judicial de busca e apreensão. Eu preciso filmar a busca até para legitimar a ação daquele policial e mostrar que ele está cumprindo ali de acordo com o que foi determinado pela justiça, sem nenhum excesso. Sim. E eu às vezes eu vejo, eu tenho um porta-retratos ali. Eu não vou fazer imagem, velho. Aquela casa, o suspeito ou o acusado, que eu já vou explicar, mora ali, mas tem uma família que não tem nada a ver com aquilo ali. Então a gente tem que ter cuidado. É, até quando a gente fala de uma pessoa que está ali sendo investigada por um crime, porque aquele cara, se ele trabalha, ele vai perder o emprego dele e não vai conseguir mais em lugar nenhum. Quando você assassina a imagem dele, né? E a reputação. E é como eu disse, você desliga a câmera, desliga seu, sobe sua matéria ali, desligou sua máquina, seu computador, E como fica a vida e a daquela vida da pessoa? pessoa continua, cara. O que é que você fez ali? O que é que você causou ali? E aí, esses termos, na verdade, eles são utilizados meio que emprestados do meio jurídico para o jornalismo. A gente chama de jargões policiais. É como se fosse assim, no futebol, o pessoal pega muitos termos emprestados, né? Tipo, para modificar um pouco, para não falar o time tá pronto e treinou com muita intensidade, geralmente fala o elenco. O elenco Sim, sim. são de De atores e atores, e atrizes. sim. Então, assim, pegam termos emprestados. Então, assim, no jornalismo policial ou de segurança pública, é assim também. Então, o suspeito, se você for falar o suspeito é, no tratamento, digamos, oficial da coisa, é aquela pessoa que é apontada por algum delito, por algum crime, cuja a classificação dele ali é a partir da representação. O que é representação? Eu registro uma queixa contra você. Aí, que até é um detalhe, né? A violência contra a mulher, ela tem as DEANs da gente, os núcleos de proteção à mulher, eles incentivam muito que as mulheres, elas mantenham a ocorrência, ela registra o boletim de ocorrência Sim. e muitas vezes não querem seguir à frente, que é representar contra aquele agressor. E se ela não fizer isso, a Polícia Civil não vai ter como continuar investigando ele e tratar ele ali dentro da Lei Maria da Penha. Sim. Porque tem crimes que são de ação penal pública condicionada e incondicionada. O que é isso? São crimes que, quando a polícia tem a notícia do crime ali na hora da ocorrência, ela pode seguir em frente, mesmo que você não represente, mesmo que você não siga à frente. E quando você não representa, você retira a queixa. Então tem crimes que seguem, mesmo que você queira retirar a queixa, que são aqueles crimes de potencial, digamos, mais ofensivo, tipo uma Sim. lesão corporal grave, uma tentativa de homicídio. A Polícia Civil não vai voltar atrás. Mas uma injúria, entendeu? Algo mais leve, entendeu? Aí você vai precisar, não, realmente eu quero continuar aqui e representar contra ele. E nesse jargão de suspeito, é aquela pessoa que já está na investigação apontada como um investigado potencial a ser o autor daquele crime que está sendo investigado. Sim. Eu sou um candidato a ser o autor daquele crime porque existem elementos até aquele momento ali que me colocam, digamos, na cena do crime. E quando a pessoa vai fazer o BO lá, ela cita o nome dessa pessoa. Então, quando ela diz fulano X fez isso comigo. Então, Sim. através disso aí, ele já pode ser enquadrado em suspeito? Olha, eu não sei ao pé da letra, Sim. porque assim, isso aí eu prefiro deixar para o delegado, porque apesar de Tá. trabalhar na Polícia Civil, eu sou jornalista, mas assim, a partir do momento que a queixa, né, que chama de queixa, o boletim, você vai representar contra mim, eu tô ali como um suspeito, Tá. entendeu? Eu tô apontado como autor e o acusado, geralmente, assim, formalmente, a pessoa é acusada quando o Ministério Público oferece denúncia contra aquela pessoa. Aí ele é acusado, Tá. entendeu? Mas no jargão da gente, né, de pegando o termo emprestado,
a gente coloca o acusado como aquele cara que já tem mais elementos, ele já tem um mandado de prisão em aberto, ele já tem uma medida judicial. Então, se ele tem uma medida judicial contra ele, fatalmente, digamos assim, né? Tudo indica aí o pessoal do direito que vai pode me corrigir à vontade, que não é minha área, mas pelo que eu acompanho, esse cara ou ele já foi denunciado pelo Ministério Público, ele tem uma grande possibilidade de ser denunciado. Tá. Eu acredito que ficou bastante claro, tanto para mim e acredito que as pessoas que irão assistir esse programa, porque foi bastante esclarecedor de muitos pontos e o objetivo era justamente a gente trazer esses casos, esclarecer pontos que para escrever matérias, para você tem que saber entender, eu sempre falo, eu preciso entender para atender. Eu Isso. não vou escrever uma aí, ó. Como é que eu vou escrever uma matéria se eu não sei o que é suspeito e sei o que é acusado? Eu vou escrever lá, vou botar suspeito como acusado e acusado como suspeito? Tem um apontado também, né? Sim, Você às vezes não quer ser formal, você diz, ah, fulano de tal é apontado como envolvido nesse crime, como um dos autores e tal. então, muitas vezes a prática vai lhe levando a pegar essas nuances, essa experiência, entendeu? Porque tem o famoso foca, né? Que é o jornalista recém-formado que está ali, começou a atuar. E muitas vezes não tem ainda essa experiência para Posso fazer dar uma esse dica? assalto. Sim, Posso dar uma dica? pode. Eu acho que isso vale não só para o jornalismo policial. Se eu for falar, se meu assunto for futebol, eu não vou ter que entender Sim, quais as posições dos jogadores, como é que tá ali a situação dos times no campeonato, quais são os campeonatos, todas essas nuances eu vou ter que entender. E sim. como é que eu vou falar de futebol se eu não entendo isso? O famoso repertório também, né? Pois é, mas além do repertório, fatalmente, basicamente, você tem que entender a, qual o processo daquilo ali que você vai tratar, né? Como aquilo funciona. Então, nos casos que eu digo de segurança pública, não é diferente. E eu acho que tem que ter o interesse de parar, estudar. Exato. Aí você disse, e você fazia como? Pega a dica, viu, galera? Eu fazia como? Eu tinha o juiz de direito, o Baldino Leite, foi meu professor de introdução à ciência do direito. É, na época, promotor, hoje eu acho que ele é desembargador. É, eu esqueci agora. Desculpa aí que eu esqueci seu nome. Mas esses caras eu pentelhava eles. Ó, eu tô colocando isso aqui. É certo eu dizer assim? Eu perguntava, aproveitava que o cara foi meu professor, João Apolinário, que é especialista em segurança pública. Professor, me ajude, eu tô aqui escrevendo a matéria, tô na redação hoje, graças ao senhor que me ajudou a me formar e tal. Então, assim, não tenham, indo já pro final, né? Sim. Não tenham nenhuma restrição de perguntar, de pesquisar, de se debruçar, estudar. Você só tem a ganhar. O que você estudar, ninguém vai tomar de você. Exato. E você vai se destacar sempre, porque você sabe mais, entendeu? E não caia na armadilha do imediatismo das redes sociais, né? Se lembre que você é um jornalista. O cara com um celular na mão que acha que tem uma opinião não tem a oportunidade que você está tendo de ter uma amplitude, uma visão para que você de fato seja o cara ou a menina que vai falar e alguém vai dizer não, é verdade porque ele falou. Ou seja, tem a credibilidade. Exato. Então, galera, hoje tivemos com o Tony esse bate-papo aí esclarecedor de muitas dúvidas, questões que envolvem a comunicação responsável e trouxemos aqui exemplos claros de o que uma informação disseminada de maneira errônea ou muitas vezes sem apurar corretamente o que causa na sociedade, entendeu? Então, acredito que foi de extrema relevância a participação de Tony aqui. Eu só tenho a agradecer em nome de todos aqueles que estudam, que querem atuar no jornalismo, na comunicação pública, na comunicação entre as pessoas, a sociedade como um todo. Então, Tony, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e obrigado aí por contribuir bastante para o nosso aprendizado aqui. Parabéns, obrigado a Vera, obrigado Unifax, contem comigo aqui. Então, pessoal, até o próximo episódio. Um abraço a todos e nos encontraremos na próxima, viu? Tchau, tchau.